E aí, amigos, tudo bem? Terceiro episódio de Só Acontece com a América. E hoje eu vou falar um pouquinho do rebaixamento e um pouquinho da Série B do ano que vem. E vamos contar um causozinho, né? Pra gente relembrar alguns acontecimentos do América. Rebaixamento de 2023, a gente, na minha opinião, quando virou o segundo turno, ia ser muito difícil a gente chegar a conseguir reverter a situação com 10 pontos, né? Então a gente teve um pífio, uma montagem de elenco também, vamos voltar um pouquinho na montagem de elenco também muito estranha, a gente contratou jogadores e nenhum conseguiu ser titular, né? Se firmar como titular na temporada, vários erros. Não vou crucificar a diretoria, não vou crucificar jogadores, mas hoje foi um combo de erros e principalmente do relacionamento com a torcida que foi péssimo, né? Falando do time propriamente dito, a gente, dentro do próprio Campeonato Mineiro, a gente fazendo uma retrospectiva, não vou ser engenheiro de obra pronta, não tinha percebido isso antes. Fazendo uma retrospectiva do ano do América, a gente tomava muito gol, desde o Campeonato Mineiro, contra times tecnicamente muito inferiores ao nosso. A gente sempre ganhava 3-1, 2-1, 4-1, mas sempre tinha um que a gente tomava. Então, a gente tomando gol no Campeonato Mineiro, onde os ataques não são tão poderosos assim, né? Propriamente dito. Então, a gente teve essa situação de uma defesa fraca, um time bom tecnicamente. Eu acho que o time do América é bom, a gente viu o time do América visitou jogar, mas pouco competitivo e marca muito mal. Então, e a gente marcar mal na Série A é fatal, é fatal. Nós tivemos 2021 e 2022, um time não fazia tantos gols igual a gente consegue fazer, a gente consegue criar jogadas, mas tinha um sistema defensivo sólido. Isso é primordial para disputar uma Série A, na minha opinião, né? Então, a gente teve essas situações. Eu não vou crucificar jogadores, diretores. Foi um ano horrível e outra volta a falar sobre o relacionamento com a torcida, que foi o pior para mim, né? Times igual o América, eventualmente nós vamos passar na Série B. Ainda não temos não estamos no patamar que vai nos livrar, que não vou chegar no Campeonato Brasileiro tranquilo para disputar uma vaga na competição internacional e disputar título. Não, ainda temos essa situação de lutarmos contra a Série B. Mas tínhamos um elenco, na minha opinião, um time bom tecnicamente, pouco competitivo e um sistema defensivo que não funcionou a temporada inteira. Muitos gols, tomamos muitos gols. Apesar de ter feito uma Copa do Brasil honesta e uma Sul-Americana honesta, quartas de final, né? Na Copa do Brasil foi o melhor mineiro, né? Tendo os dois rivais não conseguiram chegar onde a gente chegou, mas no Campeonato Brasileiro, onde a regularidade impera, a gente não teve essa regularidade. Um time que joga dentro do próprio jogo, a gente tinha momentos do jogo muito bons, mas onde depois de 5 minutos o time se desfazia, tomava gols em sequência e o jogo perdia-se, né, os jogos. E com isso nós não conseguimos, tivemos competência para ficarmos na Série A, né? Então esse é o rebaixamento. Eu não vou falar, a diretoria fez isso, porque não... os outros produtores de conteúdo já falaram isso muito, né? Alguns eu concordo, outros não, mas nesse momento, esse ano foi um ano de erros do América e sirva de aprendizado para os próximos, para a gente não cometer as mesmas situações que ocorreram esse ano de 2023, principalmente o relacionamento com a torcida, que foi horrível. Aproveitando nós falamos do rebaixamento, tem uma coisa que tem me incomodado um pouco quando eu vejo alguns comentários em rede social, produção de conteúdo também, sobre a Série B, a disputa da Série B 2024. Algumas pessoas colocam como se a gente vai passar pela Série B passeando e vamos subir para a Série A. Não, a Série B não é assim. Tem 3 anos que a gente não joga a Série B e a gente não pode esquecer que a Série B é uma situação bem diferente. Nós temos um bom time, fizemos bons jogos, e esse time na série B, ele é disparadamente melhor. Pode ser que tecnicamente sim, mas a Série B não se ganha tecnicamente. É outro tipo de jogo, são outro tipo de campo, outra realidade, entendeu? Nós passamos a Série B, nós aprendemos a disputar a Série B nos anos que disputamos, né? Tanto que nós somos um time grande de Série B.
Mas não é assim. A Série B é um campeonato duro, difícil, complicado. Veja o campeonato agora de 2023, que está sendo muito justo, né? A disputa para quem vai subir. Bom, então espero que a diretoria da América não caia nesse papinho que é a Série B, com o time que nós temos, vamos subir com o pé nas costas, porque não é assim. Uma coisa que a gente tem que ter como exemplo é o nosso rival azul, que caiu, não, nós vamos passar na CB, ficaram 3 anos. 3 anos. E lembrar ainda, né, nós tivemos uma situação semelhante a essa de 2023 em 2011. Nosso time era assim, tínhamos Marco Rocha, Rodriguinho, Carleto, tínhamos bons jogadores no nosso elenco que foram despontados também foram campeões brasileiros em outros times, mas caímos. E só lembrando que nesse campeonato de 2011, quando caímos, foi a situação seguinte: o campeão foi o Corinthians, o segundo colocado, se não me falha a memória, foi o Vasco, e o terceiro colocado foi o Fluminense. Fala os jogos do América. América e Corinthians aqui, nós ganhamos jogos nós ganhamos o jogo. Se eu não me engano, foi 2-1. Foi 2-1 para nós. A América ganhou lá em Uberlândia. América e Vasco, 4-1 para a América na Arena do Jacaré. Chocolate. Estou falando do primeiro e do segundo colocado. A América dispara. Amassou o Vasco, ganhamos de 4-1. Contra o Fluminense, ganhamos de 3-0 aqui e ganhamos de 2-1 lá no Rio. E eu estou falando do primeiro, segundo e terceiro colocados. E quando caímos, falou, bom, nós temos um time razoável, que se fizer alguns ajustes, a gente sobe rapidinho, ano que vem a gente sobe de novo. Ficamos 3 anos. Certo que teve aquela situação do jogador que foi inscrito errado, né? O América perdeu pontos, acho que foi em 2014, né? Que eu não me engano, que a gente tinha um bom time também para disputar a Série B, uns bons times que nós tivemos, mas ficamos 3 anos. Então, gente, e tá chegando a liga aí. O ano 2024 é fundamental, nós temos que levar essa Série B a sério, a ferro e fogo, porque subir é fundamental para nós. Em 2011, tínhamos um time também que a gente falava, não, esse time aí é bom, a gente ganhamos do campeão, ganhamos do vice, ganhamos do terceiro, fazíamos jogos espetaculares também, mas caímos e ficamos 3 anos. A Série B é outro mundo. Só lembrando, em 97, quando fomos campeões, tínhamos o time meio de campo Pintado, Boiadeiro, Irene e Tupanzinho. Meio de campo hoje para a Série A. Mas nós perdemos de 4-0 para o time do Nordeste. Depois o Sérgio Salviano, se viu o episódio, vai colocar nos comentários quem foi o time. Daí nós perdemos de 4-0. Teve uma reunião do grupo, Série A não dá para brincar, da Série B não, a gente não dá para jogar dando toquinho, bonitinho. Não, Série B é ferro e fogo. Depois dessa derrota que o time se engrenou e era um timaço. E fomos campeões. Então, cuidado com a Série B. E nós precisamos subir por causa da liga. De rebaixamentos, né? A gente vai contar um causozinho de uma situação que para mim foi a mais dentro de campo, né? Que mais me pegou com a América. Eu fiquei chateado. A tragédia minha dentro de campo que eu vi do América. Muita gente fala do jogo contra o São Bento na subida da Série B, que não subiu, que foi terrível, não sei o que. Mas para mim, cara, que eu lembro foi um rebaixamento em 98. Só para contextualizar, 98 o campeonato não era de pontos corridos, era um turno único e você tinha que classificava 8 para um mata-mata e tinha os rebaixados, né? A gente chegou na última rodada, a gente tinha um time bom, um time forte, mas o campeonato 98 foi um nível muito técnico, muito alto. A seleção praticamente era montada aqui no Brasil, pegava o Fenômeno e outros jogadores da Europa, mas a maioria jogava aqui no Brasil e era difícil o campeonato. Então, a gente chegou na última rodada contra o Palmeiras, cara, e a gente precisava ganhar. Se a gente não ganhasse, a gente precisava de um resultado lá contra o Flamengo ganhasse do Paraná Clube, o maldito Paraná Clube, né, que sempre no nosso caminho. Mas o que acontece? Nesse jogo, era outro contexto, o Campeonato Brasileiro era outro contexto, o país assim, né? Esses jogos foram no meio de semana, essa última rodada foi no meio de semana, 4 horas da tarde, era uma quarta-feira, 4 horas da tarde. Por quê? Porque a Globo, como tinha os direitos de transmissão, ela colocou à tarde, porque à noite, era final de ano, né? Tinha um especial de Natal da Xuxa, cara. Olha só, vê se cabe isso hoje, né? Mas era assim que funcionava. Então, o jogo foi uma rodada à tarde,
meio de semana, porque a Globo decidiu que ela pagava, né? Ela que bancava os times, e até hoje banca muito. Ela colocou esse jogo, essa rodada 4 horas da tarde, pau quebrando. E teve confusão, mas aí acabou que ela impôs o goela abaixo e ficamos no jogo 4 horas da tarde. E o América precisava ganhar do Palmeiras, o último jogo contra o Palmeiras. Nós começamos o jogo, eu não estava em Belo Horizonte, eu estava trabalhando em Divinópolis. Eu viajava muito nessa época, estava em Divinópolis, implantando o sistema. Aí tava com o pessoal lá e todo mundo com radinho, né? Não tinha, a internet não era essa coisa, quase que a gente tem hoje. A gente tinha um radinho de pilha mesmo, escutando lá em 98 os jogos, né? Aí tinha um amigo meu do meu lado e falou: gol do América. Eu falei: não acredito. Denis, gol do América. Eu falei: nossa Deus, 1x0. Ficamos 1x0, 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 1x0. E o Palmeiras com o time reserva, porque o time deles titular, eles já estavam classificados, então eles jogaram. O Filipão era técnico, colocou o time reserva. Só que no final do jogo, cara, ele colocou o Alex Cabeção, que jogou no Rival Azul, e colocou também o Oséias, cara. Aí uma lance lá no final, nós demos uma bobeira, demos um escanteio para eles. Último lance do jogo, o Alex cruza na cabeça do Oséias, 1x1. Eu tava trabalhando, cara, e assim, e no jogo do Paraná, aquelas coisas que só acontecem com a América, o Paraná lá tava ganhando o Flamengo, tem um pênalti pro Flamengo, o Romário que ia bater, o Romário vai me perde o pênalti, cara. O Romário perder pênalti, só mesmo a América precisar pro Romário perder o pênalti, e ele perdeu esse pênalti, e nós somos rebaixados no último minuto do jogo do Campeonato Brasileiro de 98, tá? Esse é o caos dessa semana, e foi terrível. E eu tava trabalhando, né, plantando o sistema. E assim, na hora que o América foi rebaixado, a gente estava no meio do serviço, a gente estava no final do expediente, era 15 para 6, a gente ia até às 6h30. Eu falei com o pessoal: não tem condição de trabalho, gente. Hoje eu não tenho condição de trabalhar. Peguei minhas coisas, fui pro hotel e fiquei lá, escutando o radinho, que a gente não tinha internet direito, lamentando o nosso rebaixamento. Um abraço, galera. Brigadão. Comenta aí o que vocês acharam do episódio, outras tragédias, outras situações, e principalmente da Série B. O que vocês acham da Série B do ano que vem? Um abraço. Yeah.